Nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre o conceito de corrente elétrica. Renatão, conversa aí comigo sobre isso daí. Vamos nós. A ideia aqui é a seguinte, ó. Quando você tem um meio físico percorrido por um movimento ordenado de portadores de carga elétrica, então você diz que esse meio está conduzindo corrente elétrica. Você diz, então, que ali você tem uma corrente elétrica. Mas, professor, não estou entendendo não. O que é esse negócio portadores de carga elétrica? Meu amigo, portadores de carga elétrica são partículas que possuem cargas elétricas intrínsecas. Ela não foi eletrizada, não. Ela já tem aquela carga elétrica dela por si só, né? Elétrons, cátions, ânions. Então, são portadores de carga elétrica intrínseca, né? Então, a gente chama de portadores de carga, né? Então, quando você tem, por exemplo, a condução elétrica num metal, claro que os portadores de carga ali, Renato Brito, são os elétrons, né? Claro, prótons e nêutrons, né, professor, não se movem, né, porque eles estão dentro do núcleo, né, pois é, não vão se mexer. Então, nos metais, a corrente elétrica se dá devido ao movimento de elétrons. Mas se eu tiver uma soluçãozinha ali com água e sal, uma soluçãozinha eletrolítica, aí não, dentro da solução eletrolítica, a corrente elétrica se dá devido ao movimento de íons. Os cátions, que vão se mover a favor do campo elétrico, e os ânions, que vão se mover contra o campo elétrico. Não é assim que funciona? É muito importante que você não confunda as coisas, viu? Quando você tem lá na aula de eletroquímica, o professor bota assim uma bacia com, né, eletrólitos, coloca ali uma ponte salina, e aí desenha ali fora o circuito externo, que é um fio condutor, passa por um amperímetro e vai lá do outro lado. Cuidado para você não misturar as coisas, pessoal. A condução elétrica dentro daquela bacia com água e aqueles eletrólitos, a condução ali não é devido a elétrons, não, são íons. Dentro daquele negócio com água, dentro daquela, né, da própria pilha, né, da cuba eletrolítica, a condução se dá devido ao movimento de íons. Sabia que deve ter gente que pensa que o elétronzinho pula na água, né? Bota aquele óculos de natação, vai correndo, puff, yeah! Aí o elétron sai. Uhul! Não tem elétrons dentro da água não, filho. Dentro da solução eletrolítica são cátions e ânions que se movem, entendeu? Os elétrons, eles estão correndo no circuito externo, lá fora que tem o fio de metal, né? O fio condutor, então é lá fora que os elétrons vão. Os elétrons vão de um lado e chegam do outro lado. Por isso que de um lado vai ter oxidação, do outro lado vai ter redução, né? Quando os ânions chegam de um lado, o cátion do outro. Então, na solução eletrolítica, cátions e ânions. No circuito metálico externo, aí são elétrons que estão fazendo a condução elétrica, tá bom? Se liga nesse detalhe. Então, Renato Brito, como é que eu faço para saber a intensidade dessa corrente elétrica? Para saber a intensidade, você está querendo saber quantos coulombs de carga estão passando por segundo. Será que estão passando 10 coulombs por segundo, 20 coulombs por segundo, 5 coulombs por segundo? Se você quiser saber a intensidade de corrente que está passando, você vai ter que pegar o tanto de coulombs para dividir pelo tanto de segundos. Ou seja, você vai pegar a carga que está passando por ali, vai dividir pelo tempo. E aí você vai descobrir a intensidade da corrente elétrica em coulombs por segundo, né? E coulombs por segundo é aquele famoso ampere, né? 1 ampere é a mesma coisa que 1 coulomb por segundo. 3 amperes, 3 coulombs por segundo. Então, se eu tiver uma corrente de 10 amperes, 10 coulombs por segundo e assim por diante, né? Bom, galera, no dia a dia existem várias formas de corrente, mas as mais comuns são a corrente contínua e a corrente alternada. Renato Brito, corrente contínua é o quê? Cara, a palavra contínua aqui quer dizer constante. Corrente elétrica contínua é uma corrente elétrica constante. Que nem aqui, ó, 6 amperes, 6 amperes. Ela é uma corrente constante. Significa que lá dentro do condutor, né, você tem os portadores de carga se movendo mais ou menos em movimento uniforme, né? A nuvem de elétrons vai se movendo ali em movimento uniforme. Você vai ter uma corrente elétrica contínua, uma corrente elétrica constante. Professor, me diga uma coisa, no dia a dia, aonde é que eu vou conseguir uma corrente contínua, uma corrente constante? Para isso, você precisa de uma fonte de tensão constante.
fonte de tensão constante, quando eu ligar no circuito, ela vai produzir uma corrente elétrica constante. Uma fonte de tensão alternada, quando eu ligar no circuito, ela vai produzir uma corrente alternada. Então, se você quer uma corrente contínua, vamos achar uma fonte de tensão constante. Cara, no dia a dia, fonte de tensão constante são as pilhas. Pilha, né? Pilha, bateria, né? Bateria de carro. Essas fontes de energia elétrica de origem química, normalmente, então, né? São as fontes de tensão constante. E que, por isso, quando eu ligar no circuito, vão produzir uma corrente constante. Se a fonte fosse de tensão alternada, quando eu ligasse no circuito, ela iria produzir a famosa corrente alternada. Vou já chegar nela. Renato Brito, então nessa corrente contínua, então, é porque você usou uma fonte de tensão contínua, você ligou uma pilha. Tá. Professor, qual é, assim, a representação simbólica da pilha, da fonte de tensão constante? É aquela representação que tu já está acostumado, ó. Bota assim 2 pauzinhos, bota mais e menos, E a voltagem dessas pilhas, normalmente, então, é 1,5 volts. Aí você coloca 1,5 VCC. Mas que diabo é VCC? 1,5 volts em corrente contínua. CC, corrente contínua. 1,5 VCC, 1,5 volts em corrente contínua. Se fosse alternada, professor, aqui em casa é 220 volts alternado. 220 VCA. 220 volts em corrente alternada. Aí Aí o símbolo da fonte de tensão alternada não é mais esse negócio de 2 pauzinhos, né? Não, é uma bolinha com uma senoidezinha dentro. Isso aqui é para dizer que é uma fonte de tensão alternada, entendeu? Professor, como é que é esse negócio de tensão alternada, então? Me explica aí. Pronto. Tensão alternada, no dia a dia, onde é que você encontra? Você encontra na tomada da sua casa. Na tomada da sua casa, a energia elétrica que está ali já é uma tensão alternada. Vamos supor que você mora aqui no Nordeste, 220 volts. Pronto, aí fica mais 220, menos 220, mais 220, menos 220. E aí uma tensão alternada, quando eu ligo numa lâmpada, vai produzir uma corrente alternada, né? O padrão no Brasil é uma tensão alternada com uma frequência de 60 Hz. Quer dizer que ela oscila 60 vezes por segundo. Você vai ter 60 ciclos por segundo. Tô entendendo porra nenhuma. Tá entendendo não? Por exemplo, na tomada da sua casa, você não tem mais como saber qual é o positivo e qual é o negativo. Professor, qual é o positivo, hein? E qual é o negativo? Porque essa polaridade, ela vai se inverter 60 vezes por segundo. Ou seja, uma hora esse aqui é o mais e esse aqui é o menos. Aí depois inverte. Aí depois inverte. Aí depois inverte. Inverte 60 vezes por segundo. Porque a frequência da rede alternada no Brasil é 60 Hz. Caraca! Então não dá para saber a polaridade porque ela fica mudando o tempo inteiro. Tá. E Renato, e quando eu tenho essa corrente alternada, aí como é que fica os portadores de carga? Vamos supor os elétrons. Pronto, aí é que tá, né? Olha como é interessante. Essa corrente alternada, ela não fica uma hora positiva, uma hora negativa, uma hora positiva, uma hora negativa. Ora, corrente positiva, então é como se ela estivesse indo para frente. E negativa, ela está vindo para trás. Positiva, vai para frente. Negativa, vai para trás. Então, essa corrente alternada, os portadores estão indo para frente, para trás, para frente. É mesmo, Vala, os portadores estão indo para frente, para trás, para frente, para trás. Então, a corrente alternada é assim. Dentro do fio, os elétrons estão indo e voltando, Aí tu vai virar para mim e vai dizer assim, ei, macho, professor, para que tiveram o maior trabalho de inventar um negócio de corrente alternada, mano? Por que não faz só contínua? Inventar um negócio complicado dele, negócio de seno. Não, mas peraí, deixa eu te explicar. Não é assim que funciona, não. Deixa eu te explicar. Como é que foi lá no começo da eletricidade? Lá na eletroquímica, né? 1700 e tanto, como é que era? Bom, tava lá o pessoal, né? Alessandro Volta, Faraday, Daniel, o pessoal da eletroquímica, né? O pessoal que inventou as pilhas. As primeiras fontes de energia elétrica eram pilhas, claro que elas não eram assim, né? Elas eram umas pilhas de cobre, zinco, faziam uma pilha assim dessa altura, né? E você sabe que não daria para abastecer uma cidade inteira usando pilhas, né? Era legal, era interessante, mas era caro e era muito restrito, só para quem tinha essas pilhas em casa, né? Só o pessoal que trabalhava com eletroquímica, né?
Prof, e aí? E aí, cara, que no ano de 1800, um grande gênio, Michael Faraday, 1800 mesmo, 1800, isso. Ele descobriu a indução eletromagnética. Fala, meu Deus, que diabo é isso? Você já ouviu falar? É aquele negócio, professor, que tem uma bobina, né? Uma bobina em movimento mecânico, em movimento de rotação dentro de um campo magnético. Campo magnético é o quê? O campo produzido por um ímã. Então, quando você tem uma bobina em movimento mecânico de rotação ali, professor, dentro desse campo magnético, essa bobina vai produzir uma força eletromotriz, vai produzir uma DDB, vai. Que massa! Qual é a desvantagem? É a alternada. Vala a energia elétrica que é produzida por esse sistema, que tem um negócio rodando dentro do campo, a energia elétrica que é produzida assim, ela já sai senoidal. Ô, professor, então tudo na vida tem vantagem e desvantagem. A desvantagem é que ela sai senoidal, mas a vantagem é que farta, energia elétrica farta, fácil de produzir. Meu amigo, bote o negócio para rodar que vai produzir energia elétrica. A hidrelétrica tem uma queda d'água, a queda d'água, a água vai passar pela turbina, vai girar a hélice. Pronto, quando gira essa hélice já vai produzir energia elétrica. A usina termoelétrica, o alternador do carro do seu pai para carregar a bateria também utiliza o mesmo sistema. Então é legal, mas produz energia elétrica alternada. Aí tu vai dizer, vale, e aí? E aí que fomos nós, humanos, que tivemos que nos adaptar a isso. Tivemos que aprender a utilizar essa energia alternada no dia a dia. Porque a maneira mais farta de produzir energia elétrica é essa. Então vamos nos adaptar. Vamos aprender a usar, tirar proveito dela. Renato Brito, no dia a dia, quais são os aparelhos que usa alternada e que usa contínua? Me explica esse negócio daí, vamos conversar, certo? Seguinte, meu amigo, tenha em mente que corrente alternada, tensão alternada é uma coisa muito grosseira. Um negócio que vai, vem, é um negócio rude, é uma coisa grosseira. Os componentes eletrônicos, capacitores eletrolíticos, processador, chips, circuitos integrados, os componentes eletrônicos que aparecem naquelas plaquinhas de computador, plaquinha de celular, plaquinha de televisão, aqueles componentes, eles só funcionam com a polaridade definida. Tem aqui o mais e tem aqui o menos. Se você ligar invertido, ele já queima. Queima. Então, componentes eletrônicos são componentes, são elementos sensíveis. Não dá para ligar em corrente alternada, não. Componente eletrônico normalmente só funciona o quê? Com corrente contínua, corrente constante, que é uma coisa, que não inverte. Caraca, Então, professor, no dia a dia, quem é aquela galera que aguenta esse brutamontes aqui? Por exemplo, um resistor. O resistor do chuveiro elétrico. O resistor eu posso botar alternado ou contínuo, ele nem liga. Se eu ligar a corrente alternada no resistor, ele vai esquentar na ida e na volta. Na ida e na volta, ele esquenta de todo jeito. Então, para o resistor, tanto faz eu ligar assim como ligar assim, ele vai esquentar do mesmo jeito. Ou seja, no chuveiro elétrico, que você toma seu banho, lá tem corrente alternada? Tem, e ele esquenta, funciona, uma boa. Então, o ferro de passar roupa, o ferro de engomar, como se diz. Que mais? A sanduicheira, o forninho elétrico, todo mundo que usa resistor pode ligar alternado, pode ligar direto na tomada que vai dar certo. Tá entendendo? Renato Brito, e motores, por exemplo? Motor funciona com corrente contínua ou com corrente alternada? Meu amigo, motor tem de todo jeito. Sério? Motor tem de corrente contínua e tem motor de corrente alternada. Peraí, como é que é isso aí? Tô entendendo? Não, vou lhe explicar. Por exemplo, brinquedo a pilha. Professor, meu sobrinho ganhou um carrinho, a pilha, a pilha. Se o carrinho é a pilha, funciona com corrente contínua. Então, o motor que está lá dentro está sendo abastecido com corrente contínua, tensão constante. Então, esse motorzinho que tem no brinquedo a pilha, ele é um motor para corrente contínua. É o primeiro tipo de motor que a gente aprendeu a fazer. Motores para corrente contínua. Esse motor para corrente contínua, ele é assim, Se você ligar uma polaridade, ele gira para um lado. Mas se você inverter a polaridade, aí ele já gira para o outro lado. É assim que o carrinho de brinquedo do teu sobrinho, ora vai para frente
e às vezes ele dá a marcha ré. É porque você inverte a polaridade do circuito lá desse motorzinho. Então, esse motor de corrente contínua, ele tem a polaridade certa. Renato, se eu ligar o motor de corrente contínua nessa corrente alternada, o que vai acontecer? Pense, ele vai ficar doido. Porque isso daqui não inverte a polaridade. Uma hora é assim, outra hora é assado. Uma hora é assim, outra hora é assado. Então, o motor CC de corrente contínua, se eu ligar em corrente alternada, ele fica assim, ó. Por quê? Uma hora ele quer rodar para um lado, outra hora ele quer rodar para o outro. Só que a polaridade muda 60 vezes por segundo. Então tu vai ver o motor só assim, ó, tremendo, com 60 Hz e não roda. Ah, porque uma hora atrai, repele, atrai, repele, atrai, repele, e aí ele não consegue. Professor, mas tem aqui um ventilador, que eu estou ouvindo aqui o barulho do ventilador, né, professor? O ventilador está ligado na tomada, né, professor? A tomada é corrente alternada. Esse ventilador é corrente alternada? É. O motor desse ventilador é corrente alternada? É. E como é que funciona o motor de corrente alternada? Porque não vai ficar alternando também? Ele não era para fazer assim, assado, assim, assado? Pois é, aí a gente vai conversar. Eu vou resumir, né? Porque eu não tenho aqui como fazer um esquema detalhado. Mas a ideia básica é a seguinte, ó. Dentro do motor de corrente contínua, o campo magnético ele é produzido por um ímã permanente. Um ímã permanente. Normalmente ele tem um ímãzinho permanente dentro dele. Um ímã que tem a polaridade constante. E aí, cara, quando aquela bobina, né, ó, é colocada para rodar dentro do motor CC, dentro do motor que o ímã é um ímã permanente, o que acontece? A bobinazinha, né, que vai rodar, eu vou ligar essa bobina na pilha, vai aparecer ali na bobina um campo magnético, vai aparecer o polo norte magnético, vai aparecer o polo sul, né? E o ímã bem aqui assim já tem a polaridade dele definida, uma polaridade constante, vamos supor, norte. Tá. Se eu ligasse essa bobina do motor CC numa corrente alternada, a polaridade dessa bobina iria ficar invertendo. Uma hora aqui é o polo norte, outra hora aqui é o polo sul. Uma hora é o polo norte, outra hora é o polo sul. Então, quando eu colocasse essa bobina com polo alternante perto do ímã permanente, a bobina ia ser o quê? Uma hora atrai, outra hora repele. Uma hora atrai, uma hora repele. E aí a bobina não iria sair se movendo. O motor CC não consegue rodar se eu botar o motor CC ligado numa fonte de tensão alternada. Porque atrai, repele, aí ele não iria funcionar. Qual é o truque para o motor funcionar com a corrente alternada? Esse ímã não é mais um ímã permanente. Esse ímã é um eletroímã que também recebe essa mesma corrente alternada dessa bobina. Então esse ímã, a corrente que vai entrar nele, vai produzir nele o polo norte, polo sul, polo norte, polo sul, polo norte, polo sul, que também vai alternando 60 vezes por segundo. Só que essa mesma alternância vai acontecer na bobina. Porque os dois vão ser energizados com a mesma corrente alternada. Então, quando um tiver em polo norte magnético, o outro também vai ser polo norte. Quando um for polo norte, o outro é polo norte. Quando um for polo sul, o outro também é polo sul. Professor, vai inverter 60 vezes por segundo? Vai, mas quando esse é norte, esse é norte. Quando esse é sul, esse é sul. Quando esse é norte, esse é norte. Quando esse é sul, esse é sul. Ou seja, norte com norte, repele. Sul com sul, repele. Norte com norte, repele. Sul com sul, repele. Ou seja, mesmo que esteja invertendo, está sempre repelindo, 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 repelindo. Então o ventilador consegue rodar sempre para o mesmo lado, mesmo usando corrente alternada. Porque agora o ímã não é mais permanente. É um ímã que vai alternando junto com a corrente da espira. Então, eles estão sempre, digamos, em fase. E sempre vai repelir, 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 repele o tempo inteiro. Por isso que ele consegue rodar sempre para o mesmo lado. Professor, mas isso é muito massa. Tu é doido, mas por que tu acha que eu sou engenheiro eletrônico? Só não é físico, não, eu sou engenheiro eletrônico, claro, que gosta de física, né? Mas realmente a eletricidade é mágica, né? Então você já entendeu o seguinte, temos motores CA e temos motores CC. Então tem motor para todo jeito, né? Então no meu dia a dia,
Resistência elétrica do chuveiro, pode ligar alternada ou contínua que ela funciona. Normalmente, então, na nossa casa está tudo ligado alternada. Resistência do chuveiro, grilos, etc. O ventilador, o ventilador é motor de corrente alternada. Liga na tomada, ele funciona. Mas o meu professor falou que tem motorzinho de brinquedo a pilha que ele é CC. Eu ligo na pilha e funciona. Ótimo. Professor, mas e a televisão, né, o computador, o notebook? O senhor não falou que tem aquelas plaquinhas, né, com aqueles componentes eletrônicos muito sensíveis? É. Então, as plaquinhas do computador, do celular, do notebook, não pode ligar em corrente alternada. Vala, meu Deus do céu! Fulana desliga a televisão da tomada, porque a tomada é corrente alternada. Professor, aqui está ligado na tomada. Calma. Eu sei que está ligado na tomada, mas vai acontecer uma coisa muito massa quando essa energia elétrica entra na televisão. É sério? Olha o que acontece. Quando a televisão está ligada na tomada, o que vai entrar na televisão? 220 volts alternado. Mais 220, menos 220. Vai entrar 220 volts alternado. Mas assim que 220 volts alternado entra na televisão, o que vai acontecer? Já vai ter um transformador ali. O transformador vai pegar 220 alternado e já vai baixar para 12 volts alternado. Que massa! Já vai baixar para 12 volts. Esses componentes eletrônicos geralmente são assim: 9 volts, 6 volts, 12, no máximo ali uns 15 volts, é na faixa de 12 volts, entendeu? Então, na hora que a energia elétrica da tomada entra na televisão, ela passa de 220 alternado para 12 volts alternado. Pronto, tá aqui, 12 volts alternado. Professor, é 12 volts, mas ainda está alternado. Ainda está invertendo a polaridade. Ainda não é uma coisa muito boa. Aí o que vai acontecer? A gente vai pegar esses 12 volts alternado e a gente vai jogar, né, numa ponte retificadora com 4 diodos. Puta que pariu, nunca ouvi falar disso. Tenha calma, vou explicar. Eu vou pegar essa tensão alternada e eu vou jogar num componentezinho eletrônico chamado diodo. Tu já ouviu falar em diodo? Quem é o Diogo? Meu primo, Diogo. Não é Diogo não, bestado, é diodo. O que é um diodo? Cara, um diodo é uma válvulazinha eletrônica. É um componentezinho, né, de estado sólido, né? Ele é uma junção PN, ele é feito ali com silício, germânio, né, semicondutores, né? Então, o diodo é uma válvula. É uma válvulazinha eletrônica. Ou seja, ele só deixa a corrente passar para um lado. Por exemplo, do jeito que ele está desenhado aqui, ele só conduz a corrente no sentido dessa flecha. Se a corrente tentar voltar, aí ele abre, como se fosse uma chave aberta. Então, o diodo só deixa a corrente ir. Se ela tentar voltar, ele barra. Ora, mas a corrente alternada não era exatamente ir e volta, vai e volta, vai e volta. Quando você pega essa corrente alternada e você joga no diodo, aí o que é que o diodo vai fazer? Vai e não volta, vai e não volta, vai e não volta, vai e não volta, vai e não volta. Então, quando a corrente passa pelo diodo, ela não volta mais. Quer dizer, a polaridade não inverte mais, só vai ficar uma polaridade e não inverte mais? Caramba, então depois que passa pelo diodo, meu amigo, a tensão elétrica, ela vai ficar assim, pulsante. Ou seja, vai e não volta, vai e não volta, vai e não volta. A polaridade agora não está mais invertendo. Professor, não está mais invertendo, mas ainda não está contínua. O senhor falou que dentro da televisão vai transformar a corrente alternada em corrente contínua? Vai. Mas ainda não transformou? Não transformou ainda não, mas já melhorou, né? Porque pelo menos agora ela só tem uma polaridade, ela não inverte. Bom, nesse esquema que eu desenhei aqui, tem energia elétrica nesse trecho, né? E aqui, não tem energia elétrica. Aí tem e aqui não tem, né? Mas, né, na descrição desse vídeo eu vou te mostrar a ponte retificadora que usa 4 diodos, que ela consegue aproveitar o ciclo todinho, de maneira que fica sempre positivo o ciclo todo, como se ela pegasse o módulo desse negócio aqui, o módulo desse gráfico, né? Aí vai aproveitar a energia elétrica no ciclo todo sem perder. Mas se eu for falar agora, vai tirar o foco do nosso vídeo. Depois eu coloco na descrição do vídeo e você vai ver mais detalhes. Mas deixa eu passar adiante. Renato Brito, então, quando eu mandei a tensão alternada e ela passou pelo diodo, ela ficou pulsante, mas ainda não está contínua não. Tá não. Aí o que vai acontecer? Essa tensão elétrica pulsante eu vou jogar num capacitor.
Todo mundo já ouviu falar o que é um capacitor. O capacitor é assim, ó, quando eu dou energia elétrica para ele, ele vai carregando, carregando, carregando. Quando eu tiro essa fonte de energia elétrica dele, a tendência é o quê? É o capacitor descarregar. Ele liberar para o circuito a energia elétrica que ele recebeu, né? Então o que vai acontecer quando eu jogar essa tensão pulsante nesse capacitor? O que vai acontecer? Vamos lá comigo? O que vai acontecer é o seguinte, ó, de azul eu tenho o gráfico da tensão pulsante. De vermelho eu tenho o gráfico da tensão no capacitor. Olha o que vai acontecer. Amigo, quando a tensão pulsante vai crescendo, o capacitor vai carregando, a tensão do capacitor vai aumentando também, o capacitor está carregando, ela vai crescendo, o capacitor vai carregando. Quando chega nesse ponto aqui, máximo, né, a partir daí a tensão pulsante quer descer de uma vez, ela quer decair de uma vez. Só que o capacitor que foi carregando, 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 ele não consegue descarregar tão rápido nesse tempo aqui, ó. Esse tempo aqui, ele é 1/4, tá, do período. Só que o período não já é 1 sobre 60 segundos? 1/4 de 1 sobre 60 é 1 sobre 240. É muito rápido, o capacitor não consegue descarregar em 1 sobre 240, não dá, entendeu? Então, a tensão pulsante vai descer de uma vez, mas a tensão no capacitor não, ela vai descer devagarzinho, o capacitor vai descarregando lentamente, ó. Não dá nem tempo de ele descarregar todo, já vai começar o próximo ciclo. A tensão pulsante já volta a carregar o capacitor de novo. Vai carregando, carregando, carregando. Quando chega aqui assim, que ela decresce de uma vez, aí o capacitor vai diminuindo lentamente, vai descarregando. Não dá nem tempo de descarregar todo, já começa o próximo ciclo. E aí a coisa se repete, entendeu? Renato Brito, e aí, mano, o que vai acontecer? Bom, o que vai acontecer é o seguinte, ó, no final das contas, depois que passa pelo diodo, o negócio vai ficar assim, ó, cresce redondinho e aí diminui também. Aí o capacitor carrega e aí o capacitor descarrega. Aí o capacitor carrega, aí o capacitor descarrega. E aí, pronto. E aí o que você percebe aqui é o seguinte, né? Já está bem melhor do que antes, porque antes era mais, menos, mais, menos. Agora não, agora é só mais, só tem uma polaridade. E o valor médio subiu, esse gráfico subiu, né? Ó, já está bem melhor do que antes. Mas, professor, mas ainda não está constante. Não está constante, tem essa oscilaçãozinha, né? Essa ondulaçãozinha que a gente chama de ripple. Ainda temos esse ripple. Mas depois que passa do capacitor, que está desse jeito, você joga aí num filtro com indutores. Indutores é o quê? Solenoide, bobinazinha, solenoide, né? Joga num filtro com indutor e tal. Meu amigo, no final do processo, o professor consegue ficar bem constantezinho. Consegue ficar constante. É uma maravilha, entendeu? Então, moral da história, entrou na televisão, 220 volts alternado, e, no final das contas, eu transformei em 12 volts contínuo, constante, que é o que os componentes eletrônicos da placa estão querendo. Então ninguém vai queimar. Ninguém vai queimar, né? Porque a polaridade agora não vai ser mais invertida, a voltagem é pequena e a polaridade não vai ser invertida. Na casa de cada um de vocês, é provável que vocês tenham alguma coisa parecida com isso, ó. Eu tô vendo, né? Isso aqui é tipo um carregador. Eu tenho aqui uma caixinha de som, Bluetooth. E aí eu ligo esse carregador na tomada e essa pontinha aqui eu ligo na caixa. Como é que é isso? Cara, isso aqui é assim, ó. Aqui vai entrar 220 volts alternado. Eu moro em Fortaleza, 220 volts alternado. Se você estiver em São Paulo, vai entrar 110 volts alternado. Quando 220 volts alternado entrar nessa caixinha, e aí, já vai passar de 220 alternado para 12 volts alternado. O capacitor faz isso. Aí depois que o transformador, né, passa de 220 volts alternado para 12 volts alternado. O transformador faz isso. Aí depois passa pela ponte com os diodos. Aí depois passa pelo capacitor, passa por um filtro com indutores. Sabe o que vai sair do lado de cá? O quê? 12 volts, lindinho assim, constante. E aí, isso aqui eu vou ligar na caixinha de som. Para a placa da caixinha de som vão 12 volts contínuo, 12 volts constante. Transformou 220 volts alternado em 12 volts constante, 12 volts contínuo. Cara, professor, esse negócio é muito massa, né? Não
Eu tinha que contar isso para você, porque eu sabia que você ia gostar. Então, esse processo de retificar a corrente elétrica, esse processo acontece dentro da televisão, né, professor? Dentro do computador, do celular, todos esses equipamentos que eu ligo na tomada funcionam com corrente contínua, então tem que passar por esse processo. E acontece em todos, entendeu? Cara, isso é massa. Tu é doido, né? Então, ó, eu vou colocar na descrição do vídeo, né? Mais detalhes, para você entender como é que a ponte retificadora e tal. É bem facinho, pô. Quando eu tinha 13, 14 anos, eu ralia esses negócios nas revistinhas de eletrônica, dava para entender. Com certeza, se você tiver curiosidade, você lê aqui o link, né, que eu vou deixar aqui embaixo, você vai entender mais detalhes. Tá, pronto. Mas vamos continuar então a nossa aula. Então você já entendeu no dia a dia como é que funciona a corrente alternada e como é que funciona a corrente contínua. Tá. Essa é a ideia, né? Então a gente se adaptou e aprendeu a transformar a corrente alternada em corrente contínua. Então, meu amigo, é show de bola. Tem equipamentos que nem precisa converter. Usa a alternada mesmo. O motor do ventilador, né? O grill, o chuveiro elétrico, pode usar a alternada mesmo. Mas aqueles componentes mais sensíveis, professor, aí tu transforma em corrente contínua. Bom, essa equaçãozinha, aquela tal do kit, esse kit aí é famoso, né não? Deixa eu puxar mais para cá, para você ter uma visão frontal, certo? Depois eu volto para ali. Cabrito, me fala mais aí sobre o nosso velho kit. Pronto. A carga, a corrente vezes o tempo. Isso aqui a maioria das pessoas conhece, é super tranquilo, né? E as unidades aqui são as seguintes, ó. Quando a corrente elétrica está em coulombs por segundo, né? Que é a mesma coisa que ampere. Aí o tempo está em segundo, quando eu multiplico, vou obter a carga elétrica em coulombs. Pronto. Só que às vezes a corrente está em miliampere, né? E o tempo está em hora. Aí você vai obter a carga elétrica em miliampere hora. Miliampere hora é a unidade de carga. Miliampere hora. Tem gente que pensa que é corrente. Tem gente que ainda fala assim, ó. Eu entendi, mulher, miliamperes por hora, né? Entendi. Só que não é miliamperes por hora. Não é uma divisão. É um produto. Miliampere hora. É uma palavra só. Miliampere hora. É a unidade de carga. Né? Se a corrente estiver em ampere e o tempo estiver em hora, multiplica. Vai dar uma carga em ampere hora. Quando você abre aí o capô do carro do seu pai e olha lá a bateria do carro, tem lá tantos ampere hora. Não sei decorado, não. Tem lá, não sei quantos ampere hora. É a carga que cabe naquela bateria, né? No vestibular recente aqui em Fortaleza, né? Da Unicristos, caiu miliampere vezes segundo. Miliampere segundo. Seria o quê? A corrente em miliampere e o tempo em segundo, entendeu? Então entenda que miliampere hora é a unidade de quê? De carga, não é corrente. Por exemplo, ó, eu sei que não vai dar para ver, né? Porque não vai conseguir dar o foco para você ler. Que bem aqui assim, né? Ó, dá não, né? Porra. Será que dá, professor? Dá não. Teria que estar num foco automático, mas não vamos me preocupar não. Aqui está escrito 2.400 mAh. É uma pilhazinha da Sony. Né? É uma pilhazinha recarregável da Sony, está escrito 2.400 mAh. Professor, o que é que significa isso? Esse 2.400 mAh. Me explique mais sobre isso. Seguinte, ó, quando você vai chegar numa loja para comprar uma pilha recarregável, não sei se você quer palito, pequena, média ou grande, todas elas são de 1,5 volt. 1,5 volts. Então não adianta você chegar na loja, né? E você dizer assim, moço, tem pilha pequena de 1,5 volts? Ora, todas são de 1,5 volts. Pequena, média, grande, todas são. É como se você chegasse numa concessionária e falasse assim, moço, o senhor vende carro com 4 rodas aqui? O cara vai dar risada, né? Então não fale na voltagem. Diga assim, ó, moço, eu queria comprar pilha pequena, recarregável. As que o senhor tem aí são de quantos miliampere hora? Você tem que saber quantos miliampere hora é a pilha. Na hora que você perguntar isso, o vendedor já vai pensar assim, rapaz, esse cara aí entende, né? Esse cara aí viu aquele vídeo do Renato Brito na internet, o cara tá sabendo das coisas, já não dá para enrolar esse cara. Pronto, você tem que saber quantos miliampere hora tem essa pilha, porque quanto mais miliampere hora, mais ela vai durar. É como se fosse a caixa d'água da sua casa. Renato, a caixa d'água aí são quantos? Vamos inventar. 2.400 litros. Pronto, então cabe 2.400 litros na caixa d'água. Nessa pilha cabe o quê? 2.400 miliampere hora. Então o cara vai dizer, minha senhora, tem de 1.000 miliampere hora,
Temos aqui de 1.500, 2.000, 2.400. Qual é a que a senhora quer? Claro, pessoal, que quanto mais miliampere-hora for a pilha, claro que ela vai durar mais tempo, né? Ela vai durar mais quando você for utilizar, né? E aí, naturalmente que ela vai ser mais cara. Além disso, a pilha que tem mais miliampere-hora, ela é mais pesada. Você percebe que ela pesa mais mesmo. Né? Olha, porque tem mais reagente lá dentro. É mais densa. Professor, tem umas pilhazinhas vagabunda que é bem levezinha, né? Que chega, ela é bem baratinha. Pois é, mas o fabricante não está enganando você. Ele cobra barato porque ele sabe que a pilha realmente vai durar pouco, né? Né? Aí você compra se você quiser. Se você quiser uma pilha que vai aguentar aí 4 horas de funcionamento direto, compre uma pilha com mais miliampere-hora, entendeu? Então essa é a ideia. Você deve procurar. Por exemplo, às vezes na sua cidade só tem pilha vagabunda. Vai na internet, procura uma pilha melhor para comprar, né? Né? Às vezes eu sofro aqui em Fortaleza para comprar pilha com muitos miliampere-hora. Às vezes essa pilha Sony falta no mercado. Às vezes a gente tem que comprar da internet. Renato Brito, pois então, agora vamos para a prática. Quando a Sony está dizendo que essa pilha é de 2.400 miliampere-hora, significa o quê? Pronto, observe essa equação que eu escrevi para você, né? Aquela famosa kit. Vamos supor que você tem essa pilha de 2.400 miliampere-hora e você tem uma caixinha de som Bluetooth, faz de conta que essa caixa você pode ligar à pilha. Não é verdade, mas faz de conta. Renato Brito, se eu pegar essa pilha de 2.400 miliampere-hora e eu ligar aqui nessa caixa, essa pilha vai durar quanto tempo? Depende, a sua caixa de som puxa uma corrente de quanto? Estou inventando aqui, ó, que ela puxa 400 miliampere. Mancho, se essa caixa puxa 400 miliampere, se eu ligar na pilha de 2.400 miliampere-hora, essa pilha vai durar quanto tempo? 6 horas. Porque se eu fizer 6 horas vezes isso, não vai dar isso? Então se eu ligar essa caixa nessa pilha, a pilha vai durar só 6 horas, aí eu vou ter que carregar de novo. Mas professor, mas o senhor não tem aquela caixa de som grandona, não? Bem, pronto, faz de conta que eu tenho aquela caixa grandona e eu vou ligar aquela caixa grandona na mesma pilha. Meu amigo, aquela caixa grandona é mais potente. Se eu ligar nessa pilha, vai durar bem pouquinho? Vai. Então, segundo meus cálculos, se aquela caixa de som fosse de 1.200 miliampere, mais potente, ó. Como ela é mais potente, ela puxa uma corrente maior do que a caixa pequena. Então a caixa grande é mais potente, puxa uma corrente maior. Subiu de 400 para 1.200 miliampere-hora. Tu sabe, né? 1.200 miliampere-hora é a mesma coisa que 1,2 1.200 miliampere, né? É a mesma coisa que 1,2 ampere, né? Pronto, então nessa caixa que puxa 1.200 miliampere, a pobre dessa pilha vai durar só quanto tempo? Só 2 horas. Porque você ligou numa caixa muito mais potente, né? Que puxa uma corrente maior, entendeu? Então o lance é esse. Se você quer que a pilha dure muito tempo, compra uma pilha de muitos miliampere-hora, entendeu? Tá. Claro, pessoal, que essa equação aqui serve tanto para a descarga da pilha, mas também serve para a recarga dela. Professor, como é isso daí? Macho, o cabo tem um carregador e ele vai botar a pilha para recarregar. Ei, professor, para carregar aquela pilha que o senhor falou de 2.400 miliampere-hora, esse carregador aqui demora quanto tempo? Depende. É fast charge? Aquela tecnologia que carrega rápido ou não? Faz de conta que professor, esse carregador aqui, mas é fast charge, o bicho é do bom. Ou seja, o carregador fast charge, ele vai te dar uma corrente muito boa, uma corrente grande durante o processo de carga da pilha. E aí, a corrente é grande, por isso, para carregar aquela pilha todinha, em 2 horas já está carregado. Porque o carregador é do bom, ele fornece uma corrente elétrica grande durante o processo de carga. Não, professor, mas não é fast charge não. O carregadorzinho que eu comprei aqui na bodega da esquina, é baratinha que eu comprei, né? Se for um carregador, né, mais simples, e aí, professor, ele vai dar menos corrente. Durante o processo de carga, ele entrega uma corrente muito pequena, entendeu? Então, para carregar aquela mesma pilha, vai demorar 6 horas, é a noite toda, pronto. Aí aquele mais barato vai demorar mais tempo. Então, essa equação serve para carga e serve para descarga, entendeu? É a mesma equação? É a mesma equação. Mancho, cara, tá aí que eu dei valor.
Professor, como é que seria uma questãozinha dessa? Uma questãozinha que usa esse negócio que o senhor está falando aí. Como é que seria? Pronto, uma questãozinha que use isso, né? Tem uma questão da Unicamp, que você pode encontrar na internet, você pode encontrar na sua apostila. É uma questão recente. Ela fala que atualmente, né, os drones são muito utilizados, né, para isso e aquilo. Você pode botar aí no Google. Atualmente os drones são muito utilizados. Você vai encontrar essa questão. Basicamente, o que é que a questão está dizendo? Ela está dizendo que esses drones, né, que a questão está falando, eles utilizam uma bateria de carga 900 mAh. Os drones que são muito utilizados para isso e aquilo, utilizam bateria de 900 mAh. A carga que cabe nela, 900 mAh. Aí ele diz, sabendo que essa bateria do drone durou apenas 90 minutos, qual é a corrente elétrica média que esse drone está puxando? Moleza, né não? O cara virou para ti e disse, quanto é a carga da bateria? A carga da bateria, 900 mAh. Tá, e ela descarregou em quanto tempo? 90 minutos. Aí eu peguei 90 minutos e passei para a hora, né? Dividi por 60. Aí vai dar o quê? Aí vai dar 1,5 hora, né? Aí quer saber a corrente média? Quero, vou pegar a carga e vou dividir pelo tempo. 900 mAh. Dividido por 1,5 hora. O mais importante é você perceber que esse hora está cortando com esse hora. Ó. O mais importante é que essa hora está cortando com essa hora e vai sobrar o quê? 600 mAh. Então o que eu estou querendo que você entenda, amigão, é que você precisa ficar atento a essa questão das unidades, porque, né, o cara pode fazer uma pegadinha. Por exemplo, professor, na questão do vestibular da Unicristos, que o senhor falou, que a carga estava em miliamperes segundo. Bom, pensa comigo, cara. Se aqui em cima tivesse miliamperes segundo, aqui embaixo tinha que ter segundo, né? Para cancelar o segundo com o segundo. Aí o 90 minutos eu teria convertido, era para segundos, para o segundo cortar com o segundo. Então, amigo, você só precisa ver qual é a unidade que precisa ter embaixo para cancelar com a unidade de cima, a unidade de tempo, entendeu? Então é fácil. Moleza. E aí dá o que essa corrente média? 600 mAh. É a corrente, né, que esse drone aí da questão da Unicamp utiliza, entendeu? Tá. Então, as ideias, né, nesse capítulo de corrente elétrica, elas são razoavelmente simples. Tá, pronto. Deixa eu te contar mais uns detalhes, né? Pra gente poder finalizar. Deixa eu te contar mais uns detalhes aqui. Vai, professor, não me poupe, vai, me diga. Pronto. Quando você quer calcular, por exemplo, qual é a quantidade de carga elétrica que atravessou ali um fio durante tantos segundos. Pronto, se você tem aqui, ó, Renato, uma corrente elétrica de 6 amperes constante, está passando por um fio. Qual é a quantidade de carga que vai atravessar esse fio em 4 segundos? Ó, tu vai fazer aquela conta, né? Kit, né? Vai fazer aquele velho kit. Ora, 6 coulombs a cada segundo, 6 coulombs a cada segundo, 6 coulombs no primeiro segundo, 6 coulombs no próximo segundo, 6 coulombs no próximo segundo. Se eu esperar 4 segundos, vai dar o quê? 24 coulombs, né? 24 coulombs. É só fazer o produto, né? A carga, né? A corrente vezes o tempo. 6 vezes 4, 24. Que se você parar para pensar, é a mesma coisa que calcular essa área aqui, ó, embaixo do gráfico. A área desse retângulo, vai te dar o valor dessa carga. Quando você, inclusive, está fazendo essa conta, kit, né? A corrente vezes o tempo vai ser a base, ó. E a corrente vai ser a altura. Então, quando tu faz base vezes a altura, tu tá calculando aquele kit. Mas aí tem um detalhe que eu tenho que chamar a sua atenção. Esse kit vai funcionar muito bem quando a corrente elétrica é contínua, constante. Mas se a corrente elétrica não for constante, se em vez de ser 6 coulombs a cada segundo o tempo inteiro, for esse caso aqui, ó, a corrente no aparelho começou valendo 6 coulombs por segundo, daqui a pouco ela é 5 coulombs, 4, 3, 2, 1, 0. Qual é a quantidade de carga que atravessou esse aparelho em 4 segundos? Eu não posso fazer 6 vezes 4. Quando eu faço 6 vezes 4,
Eu estou dizendo que esse 6 se manteve constante no primeiro segundo, no terceiro. Foi 6, 6, 6 o tempo inteiro, só que não é verdade. Ah, então eu não vou poder fazer kit para calcular essa carga quando a corrente é variável, não. Meu Deus! Aí o que eu faço? Você vai calcular a área. Esse negócio da área serve para calcular a carga elétrica que atravessou aquele elemento lá em qualquer situação. Resumindo, em qualquer caso, se eu calcular a área embaixo desse gráfico, eu vou saber a carga que atravessou. Vai. Mas esse negócio de kit serve sempre? Não. Kit só vai funcionar quando a corrente é constante. Né? Até porque quando você está usando kit, você está fazendo base vezes altura. Está calculando a área do retângulo. E só aparece um retângulo quando a corrente é constante. Professor, mas não entendi porra nenhuma. Se você não entendeu, então, resumindo, é o seguinte. A área embaixo desse gráfico sempre vai me dar a carga elétrica. Não interessa se é variável ou se a corrente é constante. A área sempre vai me dar a carga elétrica que passou por ali. Mas essa fórmula do kit, a fórmula do kit só vai te dar a carga corretamente se a corrente for constante, entendeu? Então pronto, veja só esse exemplo que eu coloquei. Renato, se essa corrente começa valendo 6 coulombs por segundo e vai diminuindo linearmente, se eu esperar 4 segundos, qual é a carga total que atravessou esse elemento? Pronto, vou calcular a área. A área vai ser o que, Renato? Base vezes a altura sobre 2. A base é 4 segundos, a altura 6 coulombs por segundo. Quando eu multiplicar, vai cortar o segundo, vai dar 12 coulombs. Em 4 segundos, um total de 12 coulombs atravessaram esse componente. Tá. Professor, mas se passaram 12 coulombs em 4 segundos, eu posso calcular a corrente média, não posso não? Pode. Renato Brito, quero calcular a corrente média. Aí como é que fica? Tá aqui. Qual é a intensidade média da corrente? Peguei a carga total, tá, 12 coulombs. E aí, dividi pelos 4 segundos. E aí, vou saber que a intensidade média da corrente aqui está dando 3 coulombs por segundo, 3 amperes. Na média, essa corrente aqui, então, é 3 amperes. Essa é a ideia, entendeu? Então, nessa aula, o nosso objetivo era entender isso. Como é que a gente trabalha com esse lance do kit, o que é que significa o tal do miliampere-hora, né? Daquela pilha recarregável. Esse tipo de coisa é que estava no nosso objetivo da aula de hoje, certo? Bom, muitos alunos têm aquela curiosidade de saber o seguinte, Renato Brito, eu já ouvi falar negócio de sentido real e sentido convencional da corrente elétrica. É legal que só, né? É aquele negócio que fala assim, ó. Quando os portadores de carga são negativos, como por exemplo, elétrons, ou então ânions, né? Quando os portadores de carga são negativos, a corrente elétrica associada a um movimento de portadores negativos, a corrente elétrica, ela é arbitrada como sendo contrário ao sentido do movimento dos portadores. Quando? Quando eles são negativos. Quando os portadores são negativos, um monte de portador negativo correndo aqui, ó, a corrente elétrica associada a esse movimento, ela é contrária ao sentido do movimento dos portadores quando eles são negativos. Mas professor, mas se forem cátions, que são íons positivos? Ah, não, se os íons forem positivos, a corrente elétrica associada ao movimento dos portadores positivos coincide na mesma direção e sentido dos portadores. Ou seja, a corrente convencional coincide com o movimento dos portadores, quando eles são positivos, e vai ser contrário ao sentido do movimento dos portadores quando eles são negativos. Professor, mas eu nunca entendi isso daí. Já ouvi um monte de história, mas nunca entendi. Eu fiz uma explicação massa num outro vídeo, que só dura 5 minutos. Cadê essa porra? Eu botei aqui na descrição desse vídeo, depois tu olha aí. 5 minutinhos eu explico pra você esse lance aí, né, de sentido real, sentido convencional, tu vai ver, mas que é uma besteira. Tu já ouviu falar muitas histórias, né, sobre a explicação. Tu vai gostar da minha explicação, ela é bem convincente, tá legal? Então, na descrição do vídeo aqui, eu tô colocando
um link que explica aquele negócio da ponte retificadora com 4 diodos, etc., que transforma, né, Renato Brito, corrente alternada, né, ó, em corrente contínua, aquele negócio. Então tem um link que explica isso para os curiosos. Peguei um link da internet que eu achei legal. Tem um link para o vídeo do YouTube. Um vídeo para o link do YouTube, né? Que tem a minha explicação do sentido real, sentido convencional da corrente elétrica, né? E beleza. E aí, nesse período, tem muitos alunos procurando um curso intensivo para o Enem. Renato, o Enem daqui a 6 meses eu queria um intensivo. Então, pessoal, eu estou lançando um curso intensivo de química para... de química, né? Um curso intensivo de física para o Enem. Né? Então é um curso de física muito bacana, ele é mais condensado porque ele é intensivo, senão não daria tempo de você ver a matéria até o Enem, e está tendo uma procura muito boa. Ele já está lá no site da Veste Cursos, www.vestecursos.com. Você vai lá no menu cursos, né? Você vai encontrar lá uma referência, curso de física intensivo para o Enem. E não vai ter só física não, o cara vai ter todas as matérias intensivas para Enem, começando agora a partir de julho. Matemática, física, química, biologia, história, geografia, linguagens e suas tecnologias, humanas e suas tecnologias, redação, inglês, show de bola. Você pode assinar só uma matéria, pode assinar só 2, pode assinar o pacote todo, aí você escolhe, tá bom? Então, entra no site da Veste Cursos e assine esse curso intensivo para Enem que você vai gostar muito. Tem o PDF semanal, cada capítulo, cada semana tem o seu PDF daquela aula, que tem ali a teoria, tem as questões, tem o dever de casa em toda semana, e você vai tirar dúvidas diretamente com cada professor pelo Telegram. É negócio de e-mail para tirar dúvida? Não, e-mail não, tu vai falar com o próprio professor que gravou a aula, tu vai tirar dúvidas, né? Com o professor Raul Brito e o professor Miller, de matemática, tu vai tirar dúvida com o Steller, de linguagens, com o professor Lázaro, de biologia, tu vai tirar dúvida com cada professor que gravou aquela aula. Tu vai tirar dúvida com o Márcio Miquiles, que gravou o intensivo de História, Filosofia e Sociologia. O Trigueiro e o Fernandes, que estão gravando aí o intensivo de Geografia. Show de bola! E um precinho que cabe no seu bolso, tá bom? Valeu, pessoal, bons estudos, e dá uma olhada nos links que eu vou colocar aqui embaixo, hein? Até a próxima. Um abraço a todos, do Renato Brito. Tchau!